aí pessoal, tudo certo? Olha, naquela época a onipotência não havia afetado a Sarada, né? Assim como vocês sabem, quando a Ada usou a onipotência e tudo mais, afetou todo mundo, né? Afetou geral, mas não afetou a Sumere nem a Sarada. Vocês lembram muito bem disso. E não é simplesmente pelo facto dela ser uma Uchiha, né? Porque se fosse o caso, na verdade, o Sasuke também não seria afetado, né? Vocês sabem que o Sasuke foi afetado e que ele só ajudou o Boruto porque a Sarada pediu, ou seja, ela ajudou o Boruto a pedido da Sarada. Tá? E nós já temos, de certa forma, uma ideia do porquê que não afetou a Sarada ao assumir, mas ainda não nos foi explicado devidamente. Tá? Talvez tenha alguma coisa a ver com uma certa linhagem ou uma certa atualização naquilo que são as habilidades ou DNA dessas duas pessoas. Estou a falar da Sarada e da Sumir. E a gente sabe que a Sumir e a Sarada não tem nenhuma linha. Quer dizer, não são familiares, não são parentes, nem nada parecido. Tá? Então, não afetou ambas por uma certa. Quer dizer, não afetar ambas é uma pergunta que a gente devia se fazer e acredito que não afetou ambas de forma diferente, tá? Tipo, não afetou a Sarada por uma certa razão e não afetou a Sumire por uma outra razão. Ou talvez não afetou as duas por uma razão específica, tá? Talvez tenha um motivo específico por não ter afetado as duas, tá? Então, o que não levou a afetar as duas são coisas totalmente diferentes, mas o que a gente sabe é que elas não foram afetadas. O porquê que não foram afetadas, nós ainda ao certo não sabemos. Mas com este último capítulo a gente conseguiu observar, né? A gente conseguiu ver um bocadinho daquilo que é o Mangekyou Sharingan da Sarada, tá? A gente sabe que abre uma espécie de portal, né? E tipo um portal, né? E suga tudo que for matéria, tá? E parece que suga as matérias de forma específica, tá? Tipo, as matérias que a Sarada quiser que sejam sugadas. É mais nesse sentido. Pelo menos é o que nós percebemos até então. Então, o Mangekyou Sharingan da Sarada talvez tenha alguma coisa a ver com o facto dela não ter sido afetada, né, no passado com a onipotência. Ou talvez seja uma outra coisa qualquer. Talvez seja o amor que ela tem pelo Boruto, né? Sim. Talvez seja mesmo isso, talvez seja o amor. Vocês sabem que tanto a Sarada quanto a Sumeri têm, de certa forma, uma queda pelo Boruto e tudo mais. E talvez este fator, né, o fator sentimento, seja também, né, a razão de talvez elas não terem sido afetadas. Talvez seja isso. Talvez seja isso porque vocês até sabem que mesmo até para se despertar o que a gente chama de Mangekyou Sharingan, ou para ver melhoria naquilo que, para ver desenvolvimento naquilo que é o Sharingan de um determinado Uchiha, o fator sentimento é bastante importante, tá? Ou talvez a pessoa passou por uma experiência assim traumática, ou uma experiência que exigiu tanto daquilo que é o emocional do Uchiha, né? É isso aí que desenvolve o Sharingan, tá? Talvez a morte de um parente, uma dor assim, uma dor muito significativa, né? É que faz com que esse doujutsu do Uchiha melhore. Vocês sabem muito bem disso. Então o fator sentimento acaba de certa forma também por ser relevante, né? No facto de talvez a onipotência não lhes ter afetado naquela época. Agora, sobre assumir, a gente sabe que assumir tem uma certa queda pelo cara também, tá? E aparentemente ela realmente gosta muito dele. Talvez este facto também, né, seja de certa forma talvez este facto de certa forma influenciou também no caso de talvez ela não ter sido afetada. Ou talvez ela tinha alguma coisa em particular, né, que impediu que ela fosse afetada. Tá? Talvez seja isso. Tá? Uma coisa que eu estava aqui a pensar, talvez também não seja isso, talvez seja uma outra coisa, né? Talvez seja uma outra coisa. Mas ainda não nos foi explicado até então, né? Ainda não nos foi claro. Então é isso. E aí, segundo o teu ponto de vista, o que é que você acha
O que é que você acha? O que é que fez com que de facto a onipotência não afetasse essas duas meninas naquela época? Por que é que não as afetou? Por que é que os efeitos da onipotência não chegou de atingir de atingi-las? Não? Por que elas não foram afetadas? Qual é o seu ponto de vista? É simplesmente por ela ser uma Shia, né? Se a gente dizer que é simplesmente por ela ter uma Shia não faz muito sentido, porque a Sumire não é uma Shia e também não foi afetada. Ou é o fator sentimento, tá? O fator amor. Talvez tenha sido isso que influenciou também, né? Na, no facto da onipotência não as ter afetado. Então o que é que você acha? Qual é o seu ponto de vista? Tá? É isso. Põe o seu ponto de vista aqui porque é bastante importante. Não se esqueça. Inscreva-se e até o próximo vídeo.